Para quem ainda não me conhece, eu sou Maíra Stachuk, eu sou da KPMG e da WCD Brasil. Tá bom? Tá muito alto. Eu dou as boas-vindas a todos aqui no nosso último evento da WCD esse ano, em nome da KPMG e também da WCD. Infelizmente, o Charles Crick, presidente da KPMG, que apoia globalmente a WCD, teve um imprevisto, não pôde estar com a gente aqui hoje, mas o apoio dele a essa iniciativa é constante. Temos aqui o Sidney Ito, do ACI, que também apoia muito a WCD, e agora a gente está se estreitando a nossa parceria com o ACI Institute, criando uma grande comunidade de conselheiros no Brasil. Bom, a nossa agenda hoje é um pouco diferente dos nossos eventos tradicionais da WCD. A gente vai ter uma apresentação do Leandro Marco Antônio, que é o sócio-líder de Cybersecurity da KPMG para o Brasil e América Latina. Depois a gente vai ter um talk da Isabelle Allen, líder global de CNR da KPMG, trazendo um pouco do contexto global de Cybersecurity para a gente, algo rápido. Teremos um break e depois a gente vai ter simulação. Vamos ver como é que a gente se comportaria se tivesse um ataque na empresa. Então vai ser um evento com interação, simulação, vai ser bem bacana. Então o ideal é que vocês não fiquem muito sozinhos nas mesas para poder ter essa troca. Mas isso é só na segunda parte do evento, depois do break. Vou chamar então agora aqui para dar as boas-vindas desculpa, falar da Luciene e da Leila, que são as co-chairs da WCD em São Paulo também, infelizmente. A gente sabe, essas agendas do fim do ano são concorridas, não conseguiram estar, mas a gente tem a Cris Azevedo, co-chair no Rio, junto com a Cristina Pinho, que também está aqui, e vão dar as boas-vindas para vocês. Bom evento. Obrigada, Maíra. Meu nome é Cristiane Azevedo, eu sou sócia da área de Advisor da KPMG e sou co-chair do WCD, junto com a Cris Pinho, no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos estar representando, né, a Leila e a Lu, que não puderam estar presentes aqui conosco, né. Eu fiz aqui algumas pequenas anotações, né. Nós convidamos também os conselheiros... obrigada, Maíra. Nós convidamos também os conselheiros e membros do ACI para participarem desse evento conosco, assim como nós realizamos o nosso evento em conjunto também em setembro. Pode ser que alguns dos conselheiros aqui presentes hoje não conheçam a WCD, então farei uma apresentação bem breve, né? A WCD é uma fundação sem fins lucrativos, uma fundação global, que tem presença em mais de 40 países, conta com o apoio da KPMG nesses países. No Brasil, nós já estamos presentes há mais de 13 anos, temos mais de 350 associadas, ocupando posições em conselhos e comitês. A diversidade, ela está na pauta da KPMG também, é algo muito importante. Nós acreditamos que a diversidade ela é fundamental nos conselhos, especialmente a diversidade de gênero. Nós acreditamos que a diversidade cognitiva ela faz parte da nova demanda da sociedade atual e, por conta disso, nós acreditamos que é necessário o investimento de todos nós aqui presentes nessa sala. Nós acreditamos na interação, desse networking que precisa, porque o caminho, né, ele pode ser muito mais rápido se for sozinho, mas com certeza pode ser muito mais proveitoso se nós formos juntos nessa jornada. Eu gostaria também de agradecer ao Sidney Ito, que é o líder da CI, que nos ajudou a fazer esse convite, né, para todos vocês estarem participando aqui conosco hoje. A nossa intenção é justamente aproximar, né, esse público que tem interesses comuns, né, similares, para ampliar também o networking de vocês. Assim como a Maíra comentou, o evento hoje será num formato diferente, será bem interativo, e eu espero que vocês aproveitem. Eu esqueci, teve uma quebra um pouco de protocolo aqui. Eu gostaria de pedir que a Crispinho subisse aqui ao palco e contasse um pouco para a gente como foi a experiência dela agora recente, participando de um processo para ocupar uma posição de um board internacional. Eu gostaria de reforçar a importância, né, de vocês estarem participando, se candidatando para essas vagas que também são divulgadas no Global. Bom, pessoal, muito bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente tem, esse deve ser o nosso último encontro, né, presencial aqui do ano. Fora a festa que eu gostaria muito de ver vocês aí no nosso encontro, né, aqui em São Paulo. A gente também vai fazer um encontro no Rio, onde a gente vai poder, então, fofocar bastante e, e festejar esse ano
que para muitas de nós foi um ano bom, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, agora, mais recentemente, em outubro, por volta de setembro, por aí, eu vi uma oportunidade do WCD Global e achei que tinha a minha cara. Eu vejo muitas oportunidades, mas eu não aplico para elas, porque muitas delas não têm a ver com a minha competência, não têm a ver com aquilo que eu acho que eu posso agregar naquela empresa, então eu não mando nada. Mas essa estava muito, muito na cara, assim, que tinha ali muita conexão com tudo que eu sei, com aquilo que eu sou melhor. Porque uma coisa que a gente percebe é que o conselheiro, a conselheira, ele tem que identificar quais são as suas potencialidades. Em que eu sou diferente dos outros? Em que eu posso realmente agregar para aquela empresa? Pega seu currículo e faz o melhor possível para você mandar para lá. Eu mexi no meu currículo. Mexi no bom sentido, não menti nada. Eu só ressaltei algumas coisas que para aquela empresa eu julguei que eram muito importantes. Para minha surpresa, em outubro, eu estava de férias na Alemanha, e aí eu fiz a minha primeira entrevista com o CEO e o CFO virtual. Até aí tudo bem, né? Então me preparei, claro, eu estava de férias, mas eu fiquei 4 horas no hotel lendo tudo sobre a empresa. Lendo o relatório de sustentabilidade, o balanço, falando com quem eu podia que conhecesse a empresa, e aí eu estava afiada para a reunião. E o que é estar afiada para a reunião? É você saber qual é o faturamento da empresa e tal? Não, é você conhecer e você saber como é que eu vou poder ajudar ali. Então, o cara não quer saber do seu currículo mais. Ele quer saber o seguinte, tá bom, quem é você? O que você faz além de tudo que está escrito aqui nesse papel? Que time você é, mais ou menos assim, né? Para quem você torce, né? Então ele quer conhecer quem é aquele candidato e como é que aquele candidato vai contribuir na estratégia daquela empresa que você não conhece muito bem, mas você pode ter uma ideia pelos relatórios que você pôde ler ali. Quais são as vulnerabilidades, o que você pode ajudar. Então, nesse pitch pequeno, você tem pouquíssimo tempo para você angariar ali a confiança daquelas pessoas. Você tem, no máximo, 5 minutos para fazer aquele pitch maravilhoso e dizer assim, nossa, essa pessoa aí é uma pessoa realmente especial e diferente. Dali eu participei para outras mais duas conversas virtuais com pessoas diferentes, inclusive com 2 conselheiras do board, uma é coordenadora de pessoas e outra coordenadora do comitê de auditoria, ambas do WCD. E aí eu quero dizer para vocês que isso ajudou muito. O fato também delas verem que eu estava no WCD. Então, elas incentivaram a empresa a buscar um nome no banco de dados do WCD, elas incentivaram a empresa a confiar naqueles nomes que estavam vindo e ajudaram também na escolha de uma pessoa que já estivesse ali naquele meio. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, é que é difícil, não é fácil. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, mas a gente tem que continuar, porque tem valor esse trabalho, tem valor esse banco de dados, mas a gente tem que saber aplicar para a gente não ser também, digamos assim, arroz de festa. Ok? Obrigada, pessoal. Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada, Cris. A gente pediu para ela compartilhar aqui com vocês, porque a WCD ela tem esse papel de fazer a conexão entre as oportunidades em conselho e as mulheres conselheiras preparadas. Para os homens, talvez isso não faça tanto sentido, mas vocês já estão mais inseridos no networking. Então, é um processo para as mulheres que estão chegando, e o valor da WCD ser uma comunidade global é isso. Vocês podem ter oportunidades aqui no Brasil, mas também lá fora, em vários países. Bom, para a gente não tomar mais tempo do nosso evento em si, vou chamar o Leandro. Cadê ele? Leandro. Para começar aqui, então. Obrigada, gente. Bom evento. Bom dia, gente. Estou um tanto quanto nervoso. Sempre fico nervoso falando para o WCD. Vocês são tão críticas. Gente, bom dia. Para aquelas que eu conheço, eu sou o Leandro, sou sócio da KPMG no Brasil, na América do Sul. De acordo com as minhas contas, eu estou na KPMG há 22 anos. De acordo com as contas do João, que me entregou o prêmio de 20 anos, eu estou há 20 anos. Mas
É sempre um prazer falar com vocês. A gente tem 2 agendas hoje, um tanto quanto distintas. Eu ia perguntar do meu passador. A primeira parte eu vou falar um pouco de novidades, o que está acontecendo para vocês. É sempre um ambiente bastante calmo, né? Eu ouvi a colega férias na Alemanha, eu falei, rapaz, eu só queria estar em Pirassununga no sítio 4 dias. Não precisava de mais que isso. E eu acabei de chegar de uma reunião da KPMG Internacional, onde a gente discutiu alguns temas para o nosso futuro. Na verdade, a gente redesenha a nossa estratégia todos os anos, óbvio, mas sempre com um horizonte de 5 anos por conta do tema que a gente acaba trabalhando e que isso precisa fomentar uma série de outras coisas. Então, essa primeira parte fala um pouquinho de novidades e na segunda parte a gente faz o exercício, eu trago o Honda junto comigo, eu tentei fazer 2 apresentações ao mesmo tempo, vamos ver se a gente vai ter sucesso. Já funcionou com 3 apresentações ao mesmo tempo, vamos tentar com 2. E aí no meio disso a gente tem a Isabelle falando para vocês. Mas avançando um pouquinho aqui, a parte boa é que eu só vejo aqui embaixo os meus slides e não vejo a tela central. Eu vou falar para vocês alguns pontos importantes para hoje. Na segunda parte, principalmente, tentem compartilhar o conhecimento nas mesas. A gente vai ter algumas perguntas. A ideia é que a gente tivesse debates, mas o tempo acabou ficando curtinho, para 1 hora. Então, obviamente que a gente vai ter um tempo de troca de experiências, mas principalmente nas votações, procurem participar e contribuir. Pra vocês terem uma ideia, eu vou falar de um caso que a gente chama de uma injeção, que é um incidente, um tipo de evento. A gente trabalha com mais de 30 na KPMG com executivos, então, pra vocês imaginarem a complexidade que é desenvolver tudo isso e o volume de informações que vocês também absorvem em cada um desses eventos. O que a gente está pretendendo para hoje? Primeiro eu vou falar das tendências, como eu falei, depois um pouquinho de ações práticas específicas sobre eventos de resiliência e, logicamente, permitir a troca de informações entre vocês. Acho que o mais importante aqui é sempre a gente se conhecer. Eu não participo de incidentes de segurança porque eu sou sócio da KPMG. Eu participo de incidentes de segurança porque as pessoas me conhecem. Muitas das vezes me ligam para dizer, Leandro, eu estou com uma situação X, o que você acha? E acho que essa troca entre a gente, cada vez que um conselheiro ou cada vez que um membro de board participa de um evento disso, ele absorve um conteúdo que pode ajudar um colega no próximo evento. Porque é tudo muito parecido. Vocês vão reparar que uma história é muito parecida com a outra e com a outra. Então, no momento de decisão, isso ajuda muito. Bom, vamos falar de confiança. Depois vocês procurem sobre esse estudo Trust 2022, a gente tem a versão portuguesa também que a gente acabou de lançar. Muito do que a gente vai conversar hoje diz respeito a uma única palavra que é confiança. Os boards, os conselheiros e os executivos das empresas não falam mais de segurança sozinha. A gente não consegue mais falar de cybersecurity por si só. Porque cybersecurity, no final das contas, é a mesma coisa há 20 anos. A mesma coisa há 20 anos, a gente vai no board, vai nos executivos e tem as mesmas conversas. E por que a gente continua tendo essas conversas? Porque é tudo uma relação de confiança. Eu estava tendo uma conversa com o Renato aqui agora há pouco. Eu falei, Renato, o problema não é que a gente não está trabalhando em segurança. Talvez o problema seja a confiança que a gente transparece do trabalho que a gente faz em segurança. Porque muitas das vezes, e vocês vão notar nessa minha primeira parte, a gente está falando de evolução. Só que a segurança não tem acompanhado a evolução da tecnologia. Muito do que a gente conversa diz respeito a esse primeiro bloco. O primeiro bloco para cima dessa pesquisa diz respeito a tecnologias ou investimentos no mundo digital que vocês todos conhecem. Primeiro item, uso de dados para personalizar a experiência do cliente. Nada novo. É o mundo digital, os dados e os canais integrados, que é o próximo item. Como a gente tem uma melhor experiência do cliente? Óbvio, se eu conheço meu cliente na parte de cima, tenho muitos dados, tenho os meus canais, eu ofereço melhores experiências. Nada novo.
melhor utilização de canais de atendimento. E também não vamos ser bobo, canais de atendimento aqui a gente quer dizer redução de custo. Certo? Quanto menos interação de voz eu fizer com alguém, menos eu vou pagar para o meu provedor de call center. Quanto mais o meu robô responder, melhor, porque eu pago menos para o meu call center. Depois, novos canais digitais. Imagine as possibilidades. Para baixo é que começa a questão que a gente tem que discutir. Sempre vai existir investimento no mundo digital em novas tecnologias. Isso aconteceu nos últimos 25 anos e sempre vai acontecer. Por um simples fato. Só existe uma coisa que muda muito pouco. Em tecnologia, a gente só tem uma coisa que muda muito pouco. O que vocês acham que é? A velocidade das redes. Quanto que é o link de internet na casa de vocês hoje em dia? 200 mega? 100 mega? Voltem 20 anos de história. Quanto que a gente comprava no nosso link de escada na nossa casa? 1 mega? Máximo? 1 mega? 20 anos. 1 mega, passamos a, provavelmente um tempinho atrás, 100 mega, 200 mega. Eu tenho 500 mega de link na minha casa. Em 20 anos, a gente evoluiu quantas vezes? 200 vezes. Quanto evoluiu a tecnologia em 20 anos? 200 trilhões de vezes. 200 trilhões de vezes foi a evolução tecnológica de processamento. Isso aqui tudo só acontece porque os computadores evoluem e vão continuar evoluindo. Daqui a algum tempo a gente vai falar de algumas tecnologias como a curva tecnológica do Gartner, que fala sobre computação quântica. Acabei de voltar de Paris de um evento onde a gente falou de computação quântica em cibersegurança. Eu não sou um cara que me apavora, mas eu fiquei apavorado. Gente, vocês não têm noção do que vai mudar quando a computação quântica estiver disponível para bandido. E não achem que computação quântica vai ser, eu vou gastar 2 bilhões de dólares num computador quântico maravilhoso que fica balançando, que todo mundo imagina um computador quântico com aquelas bolinhas de aço, né, balançando, aquela coisa bonita, inox. Não, gente, vai ser igual você entrar no seu Office 365 e dizer, processa isso com um computador quântico. E você vai pagar por milissegundos de processamento. Quando isso estiver disponível para os hackers, acabou tudo o que a gente imagina de segurança como ela é hoje. Então a tecnologia, notem que na forma com que a gente foi evoluindo ao longo da nossa jornada, a gente tem uma série, e olha que interessante, né, que o Gartner fala de Web 3 em 5, 10 anos. Rapaz, se o Web 3 chegar em 5, 10 anos juntinho com um computador quântico, a gente não tem mais segurança. A evolução tecnológica guia a forma com que a gente faz proteção nas nossas empresas. E tem um grande porém aqui. Quando a gente falava de tecnologias muito bem definidas, a gente falava sobre competências muito bem definidas. Quando eu me formei em segurança, na verdade não me formei em segurança, eu fiz um curso de processamento de dados que não tinha nada a ver com segurança, só que a gente conseguia criar nossa própria segurança dentro da faculdade. Porque não tinha curso de segurança, então a gente aqui ler, estudar, praticar dentro das possibilidades. Hoje, só naquela mesa ali, ó, tem um sócio que cuida de governança, tem um gerente sênior que cuida de ambiente de cloud, tem a Michelle que cuida de identidades, tem o Marcelo que cuida de implementação de privacidade, tem o Nick que trabalha com governança de privacidade e o Navarro que trabalha com OneTrust. São 7 pessoas, de um time de 100 e tantas pessoas, com competências totalmente distintas. Porque as tecnologias mudaram. Seguindo isso, a gente tem que pensar um pouco no que a gente chamou de coeficiente tecnológico. É isso que vai influenciar a segurança das nossas empresas nos próximos períodos. Por que coeficiente tecnológico? Porque tecnologia deriva de uma coisa, estratégia de negócio, certo? Ninguém aqui faz tecnologia porque gosta. Eu invisto em tecnologia para que meu negócio ganhe dinheiro. Só que o coeficiente tecnológico da minha empresa vai guiar desde a proteção do meu produto até
como eu vou coordenar a implementação dos meus controles internos. Também conversava com o Renato agora há pouco. Ontem, fazendo uma reunião com um cliente, eu perguntei, poxa, você pode me dizer, por favor, quais são os endereços dos servidores para a gente fazer um teste de segurança? O cliente me respondeu, os servidores não têm endereço nem nome. Eu falei, como que eu acho? Ele falou, nem a gente acha. Eu falei, não estou entendendo. Eu falei, Leandro, imagina um varejista nesta semana. Como se comporta o ambiente de tecnologia de um varejista nessa semana? A gente sai de 5 máquinas às 5 horas da manhã, vai a 300 máquinas na hora do almoço, vai para 1000 máquinas no final do dia, e a gente nem sabe o que apareceu no nosso ambiente. Porque simplesmente é tudo escalável e tudo automático. Então, quando a gente pensa em coeficiente tecnológico, como eu protejo tudo isso? A gente só protege tudo isso se a gente investir corretamente nos controles. Acabou, gente, acabou a forma antiga de se fazer segurança. Qual é a norma mais conhecida de segurança, vocês lembram? ISO 27001? É familiar para vocês? É a norma mais conhecida. Qual a última versão da norma ISO 27001? As pessoas adoram compliance regulatório, né? Qual que é a última versão, gente? Tá bom, eu vou dar uma colherzinha de chá. 2022. E antes de 2022? – 2013. Gente, o framework de segurança mais utilizado pelas pobres das empresas era um framework que não era atualizado há 9 anos. Imagine eu não atualizando meu currículo há 9 anos. Se bem que eu não atualizo, é verdade, mas imagina eu não estudando há 9 anos. Foram incluídos mais ou menos 30 e poucos controles e removidos outros tantos. Porque o mundo mudou. E o que as empresas fizeram? Os mesmos programas de auditoria de sempre. Os mesmos trabalhinhos de compliance de sempre. Os mesmos testes de controle com amostra. Olha, pega uma amostra de servidores que a gente vai se proteger. O coeficiente tecnológico também tem a ver com uma outra coisa, uma grande variável que é importante para que a gente conheça. Quais são as tecnologias que a gente usa para proteger a nossa empresa? Ou vocês acham que a nossa empresa é baseada só na área de segurança? Uma empresa média hoje tem por volta de 40 soluções de segurança. 40. Diferentes fornecedores, em diferentes proteções, 40 soluções diferentes. E aí, eu vou juntar as duas coisas. O coeficiente tecnológico, que é a proteção, com processos ultrapassados de frameworks ultrapassados. Qual o resultado? Quando eu faço o teste de controle dos nossos clientes e uso um bom framework de boas práticas, eu já encontro o problema. Mas vamos colocar um coeficiente tecnológico. Aquele controle deveria acontecer numa plataforma, numa dessas 47 soluções. E ela simplesmente não está implementada corretamente e ela não atinge todo o objetivo que ela deveria atender na minha companhia. Então imagine o tamanho do problema quando a gente inclui um coeficiente tecnológico para olhar o risco, não do processo. O processo o cara chega e fala, ah, Leandro, funciona. Ah, então me dá aqui uma amostra. Deixa eu ver o desenho do seu controle. Poxa, funciona. Me dá mais 20. Poxa, funciona. Você vai olhar a solução. Semana passada eles esqueceram 100 servidores. Este é o coeficiente que eu quero passar para vocês como racional de como a gente deveria caminhar para o futuro. A gente está mudando muito. No passado a gente tinha por volta aí de 30 bilhões de riscos financeiros associados a computadores e que basicamente afetavam a confidencialidade. O processamento era feito em válvulas ou basicamente um embrião de condutores, que são esses processadores dos nossos computadores, tá, gente? Eu não vou ser técnico, mas são os processadores que a gente conhece como são hoje. E o objetivo principal, roubar dados. Guardem a palavra roubar dados, porque eu vou voltar nela daqui a pouco. E aí a gente começou a ter uma onda de eventos, um pouco mais recentes, que tratavam de disponibilidade. E aí entendam que isso vem acontecendo nos últimos 10 anos. Só que quando eu somo a disponibilidade, não se esqueçam
que os ataques também se somam. O que antes me roubava, agora me rouba e me tira do ar. É uma soma. Quando eu uso computadores, eu também incluo tecnologias como OT, como IoT. Leandro, por que OT? Porque OT foi a primeira tecnologia. Na verdade, se a gente olhar, as tecnologias de IoT que a gente conhece hoje começaram nas indústrias, com ICS, Industrial Control Systems. Quem é aqui da indústria vai saber o que é. Sensores. O mesmo desse ar-condicionado está transformando essa sala num forno. Tudo isso são sensores controlados por uma rede. A IoT são computadores, entre aspas, controlados ou conectados em uma rede. E isso jogou o risco para 60 bilhões de dólares. Só que a gente teve um incremento no tipo de processamento, a evolução que eu falei para vocês. A gente passou a processar as mesmas coisas em questões de semanas. E aí a gente vem para a nova onda do que devem ser os ataques. Recentemente a gente fez um comparativo com uma empresa americana chamada CyberTag. Quem quiser depois segue esses caras, eles são muito bons. Inclusive, eles fornecem estudos para mercado de segurança em várias indústrias. Só que você tem lá uma credencial, você paga por isso, e eles fizeram um estudo muito interessante de que os ciclos de ataque se repetem entre 10 e 13 anos de diferença. Quero dizer que nós estamos em 2022, quase 23. O que aconteceu há cerca de 10, 12 anos para trás deve voltar a acontecer novamente nos próximos períodos. E é interessante porque eles pegam vários eventos ao longo da história da segurança e vão comparando os tipos de ataque, de infecção. Por exemplo, o WannaCry. Todo mundo aqui conheceu ou ouviu falar de WannaCry. Anos depois, a gente volta a ter artefatos do mesmo tipo. Os ataques... O que aconteceu em 2014? Ataques maciços de negação de serviço. Vocês vão se lembrar disso? Um monte de banco no Brasil e no exterior sendo colocado fora do ar. Um monte de companhia aérea fora do ar. Companhias telefônicas fora do ar. Então, essas tendências voltam a se repetir ao longo do tempo. E agora, com um novo fato, que é a questão da integridade. A semana passada morreu a primeira criança em um hospital hackeado, cujos dados foram alterados. Algum desgraçado entrou no hospital, adulterou dados, ou seja, alterou a integridade de dados de medicamentos. Uma criança recebeu uma overdose e faleceu. Isso é ataque contra a integridade dos dados. É muito mais fácil matar outras pessoas no hospital, né, gente? É um absurdo o que pode ser feito com integridade. Pensem no que vocês quiserem. Um dado trocado pode ser muito mais problemático do que um dado que foi vazado e que é real. Você pode ter implicações N, como acende e apaga a luz, ou acende um farol e apaga o outro num cruzamento, ou numa ferrovia. As possibilidades são inúmeras. E por que que isso vai começar a afetar? Porque tem um componente que se chama inteligência artificial por trás de uma série desses componentes. A inteligência artificial, ela é baseada no quê, gente? Em variáveis. E por que que existe tanto processamento de variáveis? Porque os processadores aumentaram. A gente só faz cálculos tão rápido, processamentos tão rápido, porque a tecnologia evoluiu. E porque o número de variáveis aumentou. Poxa! Gente, se o número de variáveis aumenta, qual o tamanho do risco que a gente tem sobre a integridade? Se eu substituir uma variável de um algoritmo de inteligência artificial, ele vai mudar a resposta dele. Imagine o tamanho do risco que a gente já tem. Pensem em uma... Gente, simples. Não vamos muito longe. Qual o algoritmo mais conhecido de inteligência artificial que a gente tem nesse momento? Ninguém? Pô, ninguém aprova crédito de ninguém aqui usando inteligência artificial?
Gente, aprovação de crédito. Né? Era baseado num monte de regra tranqueirona, agora é porradaria de inteligência artificial. Muda as variáveis para você ver. Convido vocês, nas empresas de vocês, a irem visitar as áreas de inteligência artificial e dar um exercício para eles, dizendo assim, mude essa variável para esse valor. Eu quero ver como que o algoritmo se comporta. Gente, é um espetáculo. Isso é integridade. E notem, você não precisa mudar ao mesmo tempo. Você não precisa mudar drasticamente, do tipo, aplica no Leandro 15 gramas de Novalgina. Não, faz bonitinho. Aos poucos, conta gotas. Né? Não vá zerar 100% de uma determinada população numa variável. Faz bonitinho, né? Desvio padrão, né? Tem formas de fazer. O fato é que a gente vai vivenciar um mundo muito movido a mudanças desse tipo de dado, porque eles movimentam as nossas empresas. Qual é o nosso maior risco, gente? Edge. O 5G vai revolucionar. O 5G é a base principal do porquê que a gente consegue fazer dispositivos IoT funcionar, tá, gente? Leandro, eu não entendi. Gente, um dispositivo conectado precisa de rede, certo? Qual a melhor forma da gente dar rede para o dispositivo? Põe um chip nele. Um chip com alta velocidade, que eu compro da operadora na minha própria rede, se forma um edge. Mas não é só isso. As agências de banco hoje em dia se conectam todas com o banco ou elas navegam na internet sozinhas? Quem é de banco aqui? Graças a Deus, posso falar mal à vontade. É o seguinte, as agências de banco antes tinham um link dedicado que se conectava com a matriz. Certo? Estou lá trabalhando na minha agência, tranquilo. Tinha aquele linkzinho tranqueira que para você fazer um docs demorava 2 minutos para validar a transação. O que mudou? Tirou-se o link, que custava muito caro, colocou-se um linkzinho qualquer de roteador lá. E a agência pode correr pela internet. Toda a proteção da agência é feita em nuvem. Isso é Edge. Edge. Não duvido nada que daqui a pouco o banco vai vender acesso à internet para o varejista que está do lado, via agência. Então isso aumenta e muda a superfície que a gente está trabalhando de segurança. Bom, como que a gente pensou no nosso modelo de segurança ou nosso modelo que a gente chama de trust ou de confiança? Basicamente a gente tem 3 T's. O primeiro deles, logicamente, cybersecurity sustentado pela visão risco e regulatório. Não estou dizendo que a gente não tem que seguir frameworks de boas práticas. Frameworks de boas práticas são úteis. Mas nem sempre o que está lá dentro vai ser útil para a minha empresa. Eu preciso seguir orientações regulatórias. Aqui eu tenho que estar compliance ou não. E, obviamente, a visão de risco. E não só a visão de risco, a visão de ameaças que a gente tem dentro das nossas empresas. Depois, tudo aquilo tecnológico e digital. Tudo aquilo que movimenta a estratégia do meu negócio e que tem uma associação com tecnologia digital. Hoje em dia a gente não escreve mais nenhuma estratégia de segurança olhando para a segurança. Eu não converso mais com o cara de segurança. Por que eu vou conversar com o cara de segurança? Eu tenho que olhar para o negócio, olhar para os investimentos em tecnologia que a gente vai fazer para aquele negócio, como a gente vai caminhar adiante e fazer os investimentos necessários de segurança para suportar as iniciativas de negócio. E digo mais, dependendo da iniciativa, ela tem que pagar pela segurança. Não a segurança pagar por segurança. Esses dias me ligou uma empresa, um super problema. Eles queriam fazer a validação de uma solução médica. Falei, legal, que bacana, startup, né, cool, é muito bacana, vocês fazem um negócio muito legal. O que você vai fazer? A gente vai pegar dados médicos do SUS, vai usar algoritmos de inteligência artificial, com alguns dados de exames genéticos vindo de hospitais de grande porte e vamos traçar tendências de doença na população. Falei, rapaz, legal, né? Imagina. Você pega o dado do SUS, bate com o genoma de grandes hospitais e diz, o Leandrinho aqui lá de São Simão, interior de São Paulo, vai ter um câncer com 48 anos de idade. Primeira pergunta que eu fiz pro cara.
Eu não queria dizer nada para você, mas eu acho que você está fazendo um negócio que não é legal. Eu até faço segurança. Não, porque eu preciso de uma auditoria de blockchain para certificar que isso tudo está sendo feito de maneira correta. Eu falei, mas o problema não é o correto no meio, é o correto na entrada. O seu produto é inviável. Mas como assim? Eu falei, eu preciso de um parecer de advogados para dizer pelo menos o seguinte, de onde vem o dado que você está usando na sua empresa? Mas não é só isso. Eu preciso entender qual vai ser a saída disso. O que você vai entregar como produto? Você vai dizer assim, Leandro, entra aqui, digite seu CPF, eu vou dizer quando você vai morrer? Ou você vai dizer estudos genéricos? Porque se tudo for anonimizado, o negócio para de pé, certo, gente? Eu posso fazer o estudo seguinte, imagine a seguinte situação. Tenho milhares de genomas, milhares de dados de toda a população, todo mundo anonimizado. Só que eu sei que determinados DNAs morreram de 5 a 10 anos por determinada doença. Então eu comparo com a população e digo, opa, mais 3%, 4% desta população vai falecer nos próximos anos por conta de câncer no pulmão. O que eu faço? Saúde pública, campanha contra tabagismo, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Não tem nada de legal nisso, certo? Nada de legal. O problema é que o cara quer vender o dado. Isso, quando a gente olha em estratégias de negócio, o cara quer fazer uma solução mirabolante, botar blockchain, quem deveria pagar pela segurança de blockchain? Pela segurança daquele dado que ele está utilizando? O produto. Não é custo do produto? Cada vez mais a gente vai ter grandes produtos e empresas, grandes estratégias, grandes negócios subsidiando as iniciativas de segurança. Porque eles mudam totalmente a forma que a gente faz de segurança. Eu falo isso para todo o board das companhias. Leandro, a gente gasta muito com segurança. Eu falei, vocês gastam muito em tecnologia? Deixa eu ver aqui que vocês estão pondo de nova tecnologia. É por isso que você está gastando mais com segurança. Você quer investir em tecnologia e não investir em segurança? Não existe. Então, o coeficiente tecnológico ele é muito importante para a gente fazer essa associação de confiança. E, por fim, pessoas, cultura e o social. Logo em breve vocês vão ver, a gente vai soltar um documento falando um pouco dessa pesquisa de trust, com os outputs dela ligados a ESG e a nossa visão um pouco do social no componente de cyber. Talvez alguns aqui já tiveram essa conversa comigo. Eu tive outro dia num conselho de um banco, onde a gente não discutiu só o papel de proteger os dados da companhia. A gente discutiu um pouco do como nós, como companhia, podemos contribuir com uma sociedade que, infelizmente, não tem profissionais de segurança. Talvez seja uma outra forma de pensar social dentro de cibersegurança. E tudo isso é o que a gente chama de trust. Tudo isso é o pacote de confiança que a gente deveria entregar para as nossas empresas. E como o futuro se parece, gente? Como a gente visualiza um pouco a forma com que executivos ou as companhias deveriam enxergar esse risco? A gente tem uma metodologia chamada Cyber Risk Quantification. A gente quantifica o risco cibernético olhando para as diferentes vertentes de ameaças que existem nas empresas. E basicamente a gente consegue medir, lógico que isso aqui é baseado em inputs que a gente precisa colocar dentro de software, não só nas questões financeiras, mas nas questões de ameaça, onde a gente consegue quantificar alguns cenários de possibilidades de ataque. Mas qual o grande valor disso? Basicamente, a gente consegue visualizar categorias de risco que a gente deveria endereçar na nossa empresa, baseado em todas as iniciativas. Então, hoje, por exemplo, aqui, a expectativa dessa empresa aqui é de perder 4,6 milhões com um ransomware, 1,4 em comprometimento de e-mails, 1,2 num comprometimento de um terceiro que trabalha para a gente nas grandes iniciativas. E, obviamente, que isso tem as suas curvas de probabilidade. E como que essas curvas de probabilidade se movimentam? Elas se movimentam baseado em alguns fatores. Um deles é o investimento na redução de riscos. Como eu invisto? Novos softwares, novos controles, novas estratégias, etc. E, logicamente, que você tem um tempo de payback dessas iniciativas. Então, a gente olha para o risco, olha para a redução, olha para o esforço da iniciativa e olha para o tempo que aquele dinheiro investido em cada uma das iniciativas de segurança vai me trazer a redução para o nível esperado. Lembrem-se, vocês nunca vão ver zero.
Nunca vão ver zero. Nenhuma empresa aqui vai ver zero, ou nenhuma empresa, por exemplo, do setor financeiro, do mercado financeiro, vai ver zero nas linhas de PDD para fraude em canal eletrônico. Nunca, jamais. E eles me perguntam, poxa, Leandro, por que não zero? Como não zero? Eu falei, gente, sempre vai ter um funcionário descontente, que vai dar um cambalzinho, que vai fazer uma sacanagem, que vai achar um jeito de fazer uma bobeira, mas ele não vai quebrar essa empresa. A gente vai perder um dinheiro, ok? Mas a gente não vai sair da mídia. A gente não vai ter um prejuízo com 200 milhões de clientes. Depois, esse aqui para mim, talvez seja um dos melhores gráficos desse negócio. O que ele mostra, gente? Do lado esquerdo, as defesas. Aqui as defesas. E na vertical, ele mostra o cenário de risco provável. E o que significa isso, gente? Nada. Vocês não estão entendendo nada. Vocês estão lendo um monte de número colorido. Nossa, que lindo, vou tirar uma foto. Mas eu não entendi o que você está falando. Significa o seguinte, gente. Estão vendo meu laser aqui? Vocês estão vendo meu laser, gente? Respondam. Bom dia, tudo bem? Ó, vamos lá. Aqui, ó, meu laser. Disposição ou revelação de dados acidental, tá bom? Este é, ou esta é a ameaça. Tudo bem? Botar dado da internet sem querer. Dali para cá, dali para cá, tá bom? Até aqui, ó. São as minhas defesas. Então, comprometimento inicial, movimentação ou deploy, ou seja, eu coloquei alguma coisa estranha na sua rede, no computador, seja onde for. Movimento lateral, eu comecei a me espalhar por essa sala. E por fim, resposta a incidente. Então, imagine a seguinte situação. Primeiro controle, comprometimento inicial. Entrei para dentro desse grupo de computadores. Tá bom? Primeiro controle. Nesse caso, tá branco, não tá branco? Tá branco? Então não tem controle para esse caso. Eu posso entrar nesse grupo. Tudo bem? Deployment. Eu cheguei aqui e infectei os meus colegas ou infectei o computador que eu tive contato. 90% de eficácia de controle. Droga. Suponhamos que a gente... 2, 3, 4, 5... 90% não vai dar... A gente vai precisar cortar alguém no meio. Quem quer se candidatar? Ok. Meio computador comprometido nessa rede. Tá bom? Se fôssemos 10, vamos arredondar. Um computador comprometido nesta rede. Vamos para o próximo controle. Movimento lateral. Para esse caso não tem porque ele é uma ameaça acidental. Então, vamos para o resultado? Um colega contaminado aqui, ou comprometido, mandou a informação para fora direto. O evento já aconteceu. Só tenho um controle que impediria esse caso. Qual o próximo? Resposta a incidente. Alguém do time de resposta aí viu? Viram, olha lá, ó. 95% dos casos eles enxergam. Outros 5%, não. Qual a chance desses dois casos acontecerem juntos? Numa média ponderada, a chance de defesa, neste caso, com estes dois controles, é de 93%. Vocês entenderam a lógica? E isso acontece para todos. Ameaça, controle, 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 controle. Chance de sucesso. Chance de sucesso, chance de sucesso, chance de sucesso. Essa é a racional desta quantificação. Ela olha para as linhas de defesa, para as linhas de controle e calcula a sua eficiência para redução de ameaça. Mais ou menos isso. No slide anterior vocês viram as colunas e os controles. Aqui vocês estão vendo as ameaças. Esse é o modelo Baltai de riscos. Quem adora a gestão de riscos como eu. O meu chefe, cadê meu chefe? Ito. Está lá atrás dormindo já. Ito é difícil. Bom, Ito me ensinou gestão de riscos desde que eu era criança. Eu comecei a estudar modelo de risco. O que mais se parece com uma gestão de riscos razoável para a segurança cibernética é esse aqui. Causa, os controles que a gente viu, consequência, ou evento.
Aí eu vou para controles detectivos ou mitigatórios, que é a segunda parte. Se eu não parar o ataque, perda, incidente, certo? Posso perder 1 milhão, 2, 5, 10, 15, não perder nada. Para cima, se meu time de resposta contém 100% dos ataques, 0 perda. E como a gente forma aquele desenho dos controles das defesas? Lembra que eu falei para vocês que frameworks pouco importam? Que a ISO pouco importa? Por esse gráfico aqui. Alguns já devem ter visto isso em outros eventos, mas notem que eu mostro para vocês algumas coisas já que aproximam soluções tecnológicas. Quando a gente criou isso há 2 anos atrás, não existia solução. Hoje a gente já tem um software para isso, que é aquele que eu mostrei as telinhas. Mas o que ele traz aqui para a gente? O controle 1 e 2 tem altíssima redução de risco para vários cenários. É como se acontecesse o seguinte, gente. Quando eu olho para essas ameaças e olho para esse mapa de proteções, o controle número 1 é o que mais se repete em todos os cenários de ameaça. Ou seja, se ele funcionar 100% do tempo, que é muito difícil, mas muito próximo de 100%, ele não passa a ser o controle mais importante da minha empresa? Porque ele é executado muitas vezes, reduz muitos cenários e, obviamente, tem um alto grau de eficácia. Ou seja, é como se a gente fizesse uma casa com um muro de uma prisão de 2 metros de largura de concreto por 8 metros de altura e dissesse assim, aqui bandido não vai entrar. A gente dissesse, não, até pode entrar. Mas o cara ia ter um baita de um esforço para conseguir chegar da sua casa. Mais ou menos isso que esse gráfico mostra. Então, da esquerda para a direita, o quanto ele é representativo no meu cenário de riscos da companhia. Quanto mais o controle reduz ameaças, mais importante ele é. Quanto ele menos reduz ameaça, eu nem quero explicar. É isso aqui. Não serve para nada. A gente gasta dinheiro para nada. Olha, eu tenho aqui um controle, número 11, que reduz aqui 2% dos cenários de risco da minha empresa, e eu gasto 2 milhões de reais por ano. O que eu faço com esse controle, Leandro? Bom, se você não é obrigado por um regulador a fazer esse controle, não faça mais. Invista em outro lugar. Como? Mais ou menos assim. Onde a gente tem que gastar dinheiro, com quais iniciativas que melhor contribuem para a redução dos riscos nas nossas empresas? Que é o gráfico de trás, refletido numa realidade estratégica e de futuro. Basicamente, essa é a transição que a gente tem de um conteúdo para o outro, onde a gente analisa tudo e retroalimenta o sistema, que vai retroalimentar aquele gráfico que no ano seguinte a gente vai olhar de novo. E vocês devem se perguntar, poxa, Leandro, mas é tão simples, né, olhar os desenhos hipotéticos e tudo mais, mas como que isso funciona na realidade das nossas empresas? O fato, gente, é que na realidade, boa parte desses controles que estão olhando aqui, de alta, que eu chamo, são altamente abrangentes no ambiente, eles são controles automatizados. É muito difícil você ter um controle desse tipo que é manual. Normalmente é uma solução, normalmente é uma parametrização e normalmente ela é suportada por um tipo de solução. E mais importante do que isso, esses são os primeiros controles que a gente implementa auditoria contínua dentro. Leandro, eu quero monitorar controles de cyber. Quero fazer testes automatizados, porque eu estou cansado de botar consultor para ficar fazendo as coisas. Tenho quase certeza que esses vão ser os caras que vão ser os candidatos. Tanto pela primeira linha de defesa, quanto pela segunda linha, quanto pela terceira linha. Todo mundo vai fazer isso aqui automatizado. Por quê? Porque vocês convêm que ele não pode falhar? Vocês não convêm que esse cara, já que eu confio tanto nele, a tendência dele falhar tem que tender a 0. Só que eu preciso saber disso. Se ele é um software, por exemplo, anti-malware. Gente, qual a grande característica de malware? É fácil, vai. Não vamos dizer que é feio. Gente, é mutável. Malware, assim como vírus,
Vocês nunca mais vão esquecer desse exemplo. Pensem na Covid. Minha mulher virou especialista em Covid. Sabe todas as variantes, porque ela é neurótica da mutação. Malware é muito parecido. Você tem peças de código maliciosos que o tempo todo são modificadas para causar algum prejuízo. Boa parte faz uso do mesmo tipo de entrada, ou seja, explora a mesma fragilidade. A outra parte evolui na forma de contaminação. Você tem malwares que contaminam muito mais rápido, assim como a gente tem vírus na natureza que contaminam muito mais rápido, que se espalham muito mais rápido, que deixam o hospedeiro muito mais debilitado. Então a característica de malware é mutar. Bom, se eu estou me defendendo contra um controle que muta, eu preciso o tempo todo fazer o quê? Pesquisa. O tempo todo eu estou olhando por conteúdo malicioso. Tem alguma coisa estranha. Assim como os cientistas fazem o quê, gente? Ele não pega o vírusinho do rapaz que está doente lá no hospital e estuda, fala, opa, mudou aqui a linhazinha do genoma, tal, não sei o que do bicho. Para nós a mesma coisa. O malware, ou um código malicioso, muta-se e pode ser identificado nos nossos ambientes muito rapidamente. Como? Pesquisando ameaças, então threat intelligence, né, o conceito de inteligência, e 2, testes contínuos com softwares que simulam esse conteúdo malicioso, para saber se o meu antivírus ainda é efetivo contra aquela determinada característica. Ai, cansei, João, vou dar 15 minutos de dúvidas. It's not you yet. We have some time for questions. Ok? Perguntas, pessoal? Não? Tudo bem? Traumatizados? Temos uma pergunta. Obrigada. Todo mundo tem que respirar um pouco, né, Leandro? Depois que você fala. Mas eu não tô tão apavorante assim como antes? Não. Mas não foi legal? Não, tá assim, sussa, não foi mais... tá sussa. Obrigado. Você pode voltar um pouquinho no modelo, aquele que tem os controles preventivos e os de mitigação? Aí mesmo, essa ampulheta horizontal. Como que você... Eu queria entender um pouquinho melhor, se é que existe, como que você equilibra os investimentos entre controles preventivos e mitigatórios. Porque se a gente sabe que a pluralidade dos malwares, das invasões, numa velocidade incontrolável haverá, compensaria focar no mitigatório, na recuperação, para evitar que, de fato, o resultado do risco versus probabilidade se efetivasse? Beleza, sua pergunta é perfeita. A característica que você vai observar do lado direito, para os detectivos ou mitigatórios, é de que normalmente eles vão ter esse tipo de formato, ele é pervasivo. Então, assim, qual controle? Resposta a incidentes, que é tipicamente o que vocês viram no slide anterior. Ele vai ser quase a característica cross em todos os seus cenários de consequência. Esse é a visão que você vai ter do detectivo. Como que a gente balanceia investimentos? Eu te diria que no final do dia aqui, isso aqui vai ser uma obrigação regulatória. De qualquer empresa. SUSEP 74... Não. SUSEP 638? Então tá, são tantas normas. Tá bom. Anatel 740, CVM 505612, Banco Central, ou seja, vocês vão olhar diversas dessas orientações em praticamente todas as indústrias, falando de resposta a incidentes. Do ponto de vista prático, por que a gente implementa controles detectivos? Muito provavelmente porque a nossa maturidade ainda dos preventivos não é razoável. Então eu coloco um processo parrudo depois para diminuir aquela chance ou aquela probabilidade que a gente tem depois. 2, nem sempre, e aí nós temos que pensar em resiliência, nem sempre os controles preventivos vão ser capazes de nos dar todas as informações.
Muitas vezes o detectivo, que é o time de resposta, olhando diversos eventos, entenda, isso é automático. Eu não fico dizendo assim, olha, o servidor A, mais o servidor B, mais o servidor C, nossa, estão fazendo este tipo de ataque. Não, a ferramenta diz para você, olha, aconteceu isso na rede, tudo isso junto é este tipo de ataque. Então existe uma questão também de velocidade e de inteligência por trás. Então a gente balanceia as duas coisas. Não é um controle barato, né? Fazer detecção não é barato. E também, mais recentemente, a gente não pode esquecer disso, vocês devem ter visto a quantidade de empresas comprometidas com ransomware, que tiveram seus computadores criptografados, etc., principalmente servidores. Qual é o ponto, gente? Vamos voltar para controles internos. Quando eu trabalhava para o ITO alguns anos atrás, eu ia fazer auditoria de GITC nos meus clientes. E a gente tinha que olhar um negócio chamado continuidade de negócios. Né? Um negócio chato pra caramba. Eu chegava no cliente e falava, o que você faz aí de continuidade de negócio? Ele respondia duas coisas. Eu faço o backup e eu tenho um plano de contingência. Vamos, pausa poética. Isso funcionava há 10 anos atrás. A tecnologia evoluiu, a gente começou a fazer o quê? A gente até tem fita, né? Faz uma fita semanal, guarda, faz uma fita mensal e guarda de backup, mas como é que a tecnologia trabalhou? Armazena o dado num storage, replica o dado. Coisa linda, né? Chegava lá e elogiava o cliente no relatório. Cara, faz replicação instantânea dos dados, tem um plano de contingência. Não é uma maravilha? Chegamos a 2 anos atrás. Infecta o dado de produção. O que acontece com a replicação? Fom. Pega a fita de backup. Claro, manda buscar lá onde a gente guarda a fita, na Iron Mountain. Né? Iron Mountain, eles carregam dinheiro rodo com fita. Não, chefe, sabe qual é o problema? É que são 600 fitas que a gente tem que buscar lá. 600 servidores, 600 fitas. E a gente tem outro problema, chefe. A máquina que recupera as fitas agora só cabe em 32 por vez. 632 por vez, por horas. O processo de recuperação demora dias. Mundo atual. Existem empresas redesenhando suas estratégias, que já estão redesenhadas, inclusive, de sincronismo de dados. Por quê? É muito pior correr o risco de sincronizar contaminado e perder a base de dias, do que comparar a base de produção com a base onde eu vou copiar, fazer o que a gente chama de air gap, né, um buraco, comparar se o lado que eu vou copiar está seguro. Existem soluções para isso que são caras, mas já tem 4 ou 5 grandes empresas do Brasil que já substituíram tudo. A Bolsa é uma delas, não sei se tem alguém aqui da Bolsa, é incrível o trabalho que eles fizeram, tão rápido. Então você compara um lado e outro, e só copia se estiver seguro. E se estiver contaminado, não copia. Ele checa a consistência da cópia com o risco de perder 5, 10 segundos de dados do que perder dias de dados. Olha o paradigma que a gente vive. Então você imagina um auditor interno fazendo um teste de controle desse tipo hoje. Tem backup? Tem sincronismo? Tem, que ótimo, parabéns, você passou na prova. Já era. A empresa vai parar, ele não vai nem ver. Então, de novo, eu acho que é um pouco do business, a estratégia de compliance que a gente vai ter, o regulatório, e como a gente balanceia essas coisas. Dependências, principalmente, eu acho que produtos, etc., são de diferentes estratégias no final. Gente, mais perguntas? Olá. Uma empresa, bom dia, né? Obrigada aí. Uma empresa que hoje, vamos imaginar que eu vou comprar um software, uma solução. Anyway, né? Qualquer aí. Quais são os cuidados básicos que a gente tem que questionar o fornecedor para que realmente a gente saiba o que está comprando? Né? Porque como área de tecnologia, eu estou imaginando seus 30 anos atrás, 20 aí, e a gente tem muita coisa que não tem nada disso e que para fazer isso você tem que realmente reconstruir o software, reconstruir a solução. Então, o dilema, enquanto você está falando, é como sobrevivem essas empresas, né, de soluções que tem que se readaptar e muito, e quais os cuidados no contraponto de um cliente para saber realmente o que eu vou comprar.
para tentar minimizar esse risco, porque depois que entrou dentro da minha empresa, começa aquela cascata daquele gráfico que você falou, né? Então, ficou um ponto de interrogação aqui. Legal. Primeiro, sobre as empresas com software desatualizado. Eu te diria que boa parte delas já morreu. Né? Aquelas que não se atualizaram. Vamos voltar um tempo atrás. Quem aqui ainda usa J.D. Edwards na sua empresa como RP? Isabela. J.D. Edwards, alguém? Pois é. Há 15 anos atrás era um dos maiores RPs que existiam no mercado. SAP. Vamos pensar SAP hoje em dia? Quem é a SAP, gente? SAP Cloud, Business One, Oracle Cloud. São empresas que eram os RPs, tranqueira. Eu trabalhava com Oracle 10, era um lixo. Lixo do Java, um monte de código torto. Eles se reinventaram e refizeram a plataforma inteira em nuvem para sobreviver. Então, o mundo dos provedores que vão sobreviver é esse. Fato, se você tem na sua empresa um processo que é altamente dependente de uma tecnologia antiga, que não é mais atualizada, muito provavelmente você deveria já começar a imaginar algo para substituir. Não estou dizendo que vai ser no curto prazo, mas muito provavelmente médio e longo prazo vocês vão ter que substituir esse software. Tem como protegê-los? Claro que tem como protegê-los. Você isola esses ambientes. Literalmente é como se a gente fizesse um bunker, pusesse o sistema lá dentro e controlasse exatamente o que entra e o que sai. Porque eles não são mais atualizáveis, eles são altamente vulneráveis a qualquer tipo de fragilidade, etc. Vamos olhar para a questão de aquisição. Se a gente olhar para o software puro, eu vou distribuir ele em duas categorias. Um software que eu não vou integrar no meu dia a dia. Vamos pensar aqui, um Monday.com, alguma coisa de nuvem. Aí é um processo que a gente tem visto muito nas empresas, que é o tal do Shadow IT. A gente vai lá, a gente compra, passa o cartão, passa qualquer coisa, manda para compras e está feito, a desgraça. Tem um monte de dados da minha empresa circulando numa plataforma em nuvem. Para isso, eu acho que tem que ter um processo diferente, inclusive um processo de monitoração de Shadow IT. A gente fez um trabalho recente para um banco, a gente encontrou 200 aplicações de Shadow IT. 200. Então, monitorar, controlar, regularizar, não tem jeito. E vou te dizer, 85% delas não compliam com as políticas que a gente tem na nossa empresa. Gestão de senhas, multi-password, logs, existência de dados pessoais, tudo bagunçado. Então essa é uma parte. Vamos para outra parte, que é comprar algo que vai ser integrado no meu core, nos meus sistemas internos, etc. Para isso eu acho que precisa ter um trabalho bastante grande de arquitetura e de integração de segurança, que vai além de TPRM. Vai além de gestão do risco do terceiro. Vai para dentro do projeto como um requisito de segurança. Algo que a gente não vive sem. Então, a pessoa de segurança precisa dizer, olha só, você vai comprar um RP novo, eu preciso disso, 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 como arquitetura do sistema. E avaliar como requisito, pontuar. E não é simples, eu vou dizer para você, não é simples. Às vezes a gente compra, confia, assina um contrato com o provedor de ERP, na hora que tem problema, você vai executar uma atividade que está no contrato, o cara fala assim, eu não tenho essa informação. Acredite se quiser, às vezes é difícil. Mas, muito mitigado, primeiro, né, tem bons provedores, segundo, uma boa arquitetura, terceiro, um bom checklist de validação do software resolve. Depois dá uma olhada, se eu não me engano, é o NIST, depois pesquisa para mim, alguém aí do time, 800-57, o de gestão de risco de terceiros. Lá tem bastante controles, narrativas de controle para se precaver disso. Acabou meu tempo, eu acho, gente. 2 minutos. A gente vai ter mais 1 hora depois, fiquem tranquilos. Obrigado, gente. Eu achei que você ia chamar ela. Isabel, please. Isabel? Ela tem slides? Não? No slides at all? Hey, good morning, everyone.
I'm very pleased to be here this morning. My name is Isabel Allen. I'm a global partner in KPMG. You must be wondering what I'm doing here. I was coming to Brazil. It's now post-COVID, and we're starting to travel again, which is amazing, and seeing people face-to-face again across the world, which is amazing. And I was coming to visit a number of clients in Brazil, and the team told me that there was a WCD event. And I was actually at the WCD launch here in Brazil about 13 years ago, and I was instrumental in the original association of KPMG with Susan, the founder of WCD. And I contributed to open the chapter in France and in Switzerland and in the Netherlands. So I couldn't be in the same city and not be here with you, because I do think that the quality of the conversations that this network is providing is something which is very unique, and just the quality of the presentation this morning and the technical content is something that I felt was missing in a lot of the board associations overall, and in a lot of female networks overall. So I do hope that you agree that the WCD does fill a gap here. So I'm going to give a couple of perspectives, maybe taking a step back from what we've just talked about, and then linking back to what we talked specifically on cyber. As I said, I'm a global lead partner at KPMG. I'm now steeped into the consumer and retail sector. And before that, I was on the global exco of KPMG. I've been working around the world for quite a long time. And the beauty of KPMG, I guess, is that we work with all sorts of companies in all the sectors. And in the recent interactions in the boardroom and in the C-suite, I'm finding a number of very, very recurring themes. And I think they do apply to cyber in a very direct way. I'm going to push a number of open doors in the next few minutes, but bear with me, hopefully they will resonate. So what we're hearing the C-suite and the board talking over and over again is a very, very explosive combination happening in companies at the moment between the scale of disruption, the speed of transformation, and the lack of visibility. And those three together is a really, really explosive combination. And when we look at those, and then we add two new components, I think, which were not there when I started my career, were not there in the last 5 years, but very much here now in the boardroom and the C-suite conversation. One is ESG. We're not going to talk about ESG and cyber. That's probably a combination a bit too far, but ESG has invited itself very much at the center of the table. And the second one is geopolitics. And I do think that these two topics bring the conversations in a different space on a number of topics, and I'll explain in a second. And what that does, the combination of scale of transformation, speed, and then the lack of visibility, plus ESG inviting itself, forcing the businesses to talk to a number of stakeholders that they didn't engage with before, or definitely not in the way that they were, and then having to deal with geopolitics on top, is getting to a place where, to be honest, nobody knows. The boards don't know because they've never been through that before, and the C-suite doesn't know, they've never seen that before. And in all the conversations that I'm party to or that I'm observing, as a result, the answer gravitates towards two very fundamental topics. One is culture, and the second one is governance. And so if you indulge me for a second, I'm going to try and illustrate what Leandro very convincingly talked about. My Portuguese is not up to scratch, but I think I could understand enough to know what he was talking about. So let me apply the topic of culture and governance as an illustration as it applies to cyber. So I think what Leandro has talked about is the speed and the disruption caused by cyber is unlike anything we've been seeing before. When you apply that to culture, if you apply this in a company that doesn't have humility, very fundamentally anchored in the way that it runs itself, if you don't think about the danger of just going through the motion, taking last year's internal audit plan, rolling forward, just changing the number of locations, the number of tests,
if you just don't have a culture of just pausing, reflecting, and humbly recognizing that you need to revisit a subject, I think that's an important element. On the culture angle also, I was really struck when we did the research that Leandro talked about. There is a very, very high correlation between the trust that employees feel in the organization and the number of or the seriousness with which they take cyber awareness, for example. So the way it goes is, and it's the psychology of trust, which is really important, is that if as an employee you don't think the company trusts you, then you just think that it doesn't matter what you do because the company doesn't trust you anyway. And so you're going to be having a looser connection with topics like cyber or your cyber training or your cyber awareness. So I think the anchoring back to culture on topics like cyber are really, really important. Linked to culture, the talent piece, again, struck with a couple of data points, I guess. The global workforce need in cyber around the world is about 4 million people. The current global cyber workforce is about 2.8 million. So by definition, this topic needs to be handled with a capability set and a talent pool, which is limited and is going to be increasingly challenged because the existing skills of the 2.8 million people currently working in cyber are not the skills that are going to be needed in the future. So the culture component of the company is going to be also really, really helpful. And then another cultural angle is the ability to take a longer term view. And that's stating the obvious, but when you apply this to cyber, and then you throw in another data point, which is that the average tenure around the world of CISOs, so the Chief Information Security Officer, is 1.9 years. Because you've got such a demand on their talent, the good ones are getting headhunted all the times, and so the rotation of the CISOs is really, really high. And then you've got all the cyber incidents that Leandro talked about. And if you've been a CISO sitting on a very bad cyber incident, your likelihood of staying in role is probably not very long either. So the talent component and the ability to take a long-term view and anchor back in the culture, I think is really important for the cyber agenda. And the second topic, I think, is around governance. I do wonder increasingly when I observe the C-suite and board members whether the most simple questions are not the most effective ones in this space. And for me, they are, where do the decisions get taken in the organization? And on a topic like this, I would say as a hypothesis that in most organizations, some of the decisions are being taken too low in the organization, and they need to be elevated up, because unless you just pluck the cyber risk out of the CISO deep technical processes and controls and activities, then you're never going to get to what Leandro was talking about, which is a cyber strategy, which is really linked where the business is going. In my sector now, in consumer and retail, there is not one thing that consumer and retail companies need to do which doesn't increase the cyber risk, because consumer behaviors are all about making things easy, frictionless, being easier to engage with the company, the brand. And so whatever you want to do as a company to respond to that, whether to increase your direct-to-consumer activities, whether you want to increase your certain business models, you're going to be increasing your cyber risk. So the governance of where are decisions taken and who takes them, for me, is where we should start talking about these topics. And then the accountability. We do see a number of companies which have given their executives specific cyber targets or KPIs in their performance metrics. I would argue maybe from a board perspective, the ticking the box of saying this is covered because we've got a KPI is a bit simplistic. And so really understanding where the cyber
risk and where the topic is being talked at in the business and in the functions and who's accountable and where the decisions really are being made is a fundamental governance question. As I said, there are two new topics that are being increasingly inviting themselves on the board agenda and the C-suite. ESG, I'm not going to talk about here because it's a too big a topic and probably a subject in itself. But I wanted to talk about geopolitics for a second, because when it comes to cyber, this is an increasingly relevant topic. First of all, and I come from the European side of the business, and you know the Russia-Ukraine is currently still going on. The cyber threats that we were expecting at the very beginning of the war, to be honest, hasn't materialized itself in the way that we thought it would be in the business world, but very much stays there and a preoccupation for a number of our businesses. But the angle I was wanting to bring here is, I'm sure you're all aware of the polarization of the geotech agenda. And increasingly businesses are finding themselves to have to pay consideration to a geopolitics agenda and take side. And that is no exception in the tech agenda. And what I mean by that is increasingly with the US-China tension on the technology agenda, you've got a number of companies that are being asked or need to look at their IT infrastructure and just making sure that they truly understand where they're aligning themselves on the geopolitics agenda. And the link with cyber is depending on where you are aligned, I guess, as a business or as a country to the polarization of the geotech agenda. It will also have an implication on how you might want to consider the cyber risk as well, either in terms of providers of your infrastructure and where they come from and who they're supported by, but also being aware of the tension that you've got in the business so that you can be, on top of it. I don't want to finish on a somber note. I do think that the world and the role of the boards on topics like this is really, really increasing. From the companies that are operating, in my view, in the most effective way, I do think that the counterweight that the board provides as a space for the C-suite to just take a step back, pause, reflect, having to take considered conversations at a slower pace is of huge, huge value to the C-suite that engages with that. As I said, being in a C-suite today of most companies is like being a combination of metaphors of a treadmill that keeps running faster and faster, or on the plane up in the air where you need to change the wings, the crew, and the engine all at the same time. So the safe space that the board provides to, as I say, offer this mirror and this sort of slower pace for the C-suite to really consider whether they have all the things that we've talked about under control is of huge value. And if I can leave you with two things: culture, governance, asking the simple questions, and just remember the best tool that we've all got is our common sense. Thank you very much.